todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesse instante, para darmos início ao culto da palavra. Vamos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença, nesta casa de oração, para nos te louvar, te bendizer, adorar o Senhor no Teu santo templo, aprender da Tua santa palavra, que os nossos corações nesta noite estejam prontos para recebê-la. Meu Deus, que nós possamos, Pai querido, ser moldáveis que a Tua palavra possa causar em nós, meu Deus, transformação, mudança, para que assim possamos vivenciar o melhor do Senhor para a nossa vida enquanto estivermos nesta terra. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que têm chegado, aqueles que estão a caminho, traga-os em paz e segurança, os Teus filhos que estão enfermos, cura, os Teus filhos que estão no trabalho, meu Deus, abençoe e sustenta, em nome de Jesus, meu Deus, aqueles que estão doentes, venham ao encontro de cada um deles, e que nesta noite, Pai querido, a Tua palavra tenha um recurso em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Se irmãos estejam à vontade, vamos louvar a Deus com a nossa harpa.
fiquemos de pé, façamos a leitura da palavra do Senhor. Em primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, capítulo 2. Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2, a partir do versículo de número, glória a Deus, 7. E a partir do 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Glória a Jesus. Que nos diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu amor vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós oramos, queremos te agradecer e te louvar por tua santa palavra, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, o fôlego de vida deste dia, Pai. Mais um dia ao qual o Senhor nos preparou para estarmos aqui aprendendo da tua santa palavra. Que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, continue trabalhando em nossas vidas, salvando almas, libertando, Pai querido, os cativos, Pai, curando os enfermos. Deus querido, ser com cada um de nós, com cada irmão e irmã, ministrando a tua bênção para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério Árabe cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eleve o seu pensamento em adoração nesta noite. Coloque o seu coração no trono da graça, pois este é o momento de culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como foi o seu dia, se foi cansativo, se talvez você chegou aqui cansado pela labuta do dia, mas este é um momento de renovação. Este é um momento de derramação de graça do trono para nossas vidas. Mas para isso é necessário que você se concentre no altar do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com louvor, que Ele relata um ato que aconteceu, uma história onde o Senhor, Ele encontra uma mulher em um tanque, e a palavra de Deus vai dizer que tudo que aquela mulher tinha era sede. A única coisa que ela tinha era sede. E o mais interessante é que em sua frente ela encontrou a água da vida. Se você chegou aqui nesta noite com sede, eu quero te trazer uma notícia do céu. A água da vida está aqui, e Ele vai te encontrar. Junto ao poço estava eu, quando
e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes não preciso
Senhor, dízimos e ofertas. Aleluia, sua semente você trouxe nesta noite a presente ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez oramos. Queremos te agradecer, meu Deus, pelos irmãos ofertantes e dizimistas da tua casa. Da saúde, Pai, repreende todo mal, todo espírito de enfermidade. Ó Deus querido, abençoa os celeiros dos teus filhos, Pai, o seu pano, sua água. Continua retirando da sua vida, Pai, do nosso meio toda enfermidade de portas. Continue sendo abertas, Pai querido, para os teus filhos. Continue sustentando e dando vitória, prosperando o teu povo, a tua santa igreja, que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
para o nosso pastor Luiz. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler um único verso das Escrituras Sagradas, bem conhecido, o livro de Abacuque 3,17. Nós vamos ler o texto, um versículo bem conhecido. Aleluia. Em Abacuque 3,17. Eu quero falar hoje o tema provocando avivamento. Nós queremos discorrer um pouco sobre este texto, esse versículo, o contexto desse versículo e tudo aquilo que ele nos traz de aprendizado, de crescimento, para que Deus ele possa fazer conosco aqui hoje o que ele fez com Abacuque. Amém? 3,17, o texto diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite pelos teus benefícios e por tudo aquilo que o Senhor faz e representa para todos nós. Pedimos, Espírito Santo, que nos dê no abrir dos nossos lábios a palavra com confiança, e que na noite deste dia o Senhor possa trazer crescimento a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos, queridos, está com a gente aqui hoje o João Vitor. Onde está o João Vitor? Está ali o João Vitor. Vamos dar uma saudação de irmãos. Fique de pé, João Vitor, para que a igreja te conheça. Amém? Vamos dar uma saudação ao João Vitor, como vai dizer a igreja. Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Está com a gente o Manassés também, o seu fiel escudeiro. Aleluia. Está ali o servo do Senhor, nosso irmão querido, que está com a gente aqui hoje também, em nome de Jesus. E mais para frente nós iremos falar um pouco mais sobre alguns projetos, algumas coisas. Eu tenho certeza que Deus está no ponto, Ele vai continuar abençoando. Irmãos, amanhã nós temos evangelismo, sexta-feira às 19 horas. Os homens lembram o que vai acontecer? Sexta-feira. Sexta-feira eu vou criar um grupo no WhatsApp para colocar só os homens da igreja. Só os homens da igreja. Nós queremos fazer um trabalho voltado só para os homens. Nós vamos estar ali no Ministério Infantil, na casa que a gente tem aqui na frente, reunidos só com os homens. Só com os homens. Bem? Jovens, adultos, só não crianças, tá bom? As crianças deixa com as irmãs. E a gente vai estar só com os homens lá. Todos aqueles que puderem estar, logicamente. Bem? Eu quero dar uma palavra para vocês. Eu quero dar início a algo interessante que Deus tem colocado no nosso coração, que vai ser de suma importância para a vida de todos os homens, para a vida pessoal desses homens, para a vida familiar desses homens, para a vida ministerial desses homens, para a vida financeira desses homens. A gente precisa verdadeiramente assumir a postura de varão,
tema de sexta-feira vai ser só para macho. Então, se tiver macho, vai estar lá. Amém? Olha, eu instigando os irmãos, né? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero discorrer com vocês esse texto que nós lemos. Abacuque. No sábado nós temos congresso lá em São Gonçalo, não é isso? É tanto São, né, irmãos? Onde a gente teve em Pitangui, um encontro de casal ministrando lá, e sábado nós vamos estar lá em São Gonçalo também. São Gonçalo do Pará, sábado, domingo de manhã, EBD, lugar de crescimento, e à noite, culto da família. Meus irmãos, nós queremos meditar com vocês um pouco sobre o versículo de número 17 e 18 de Abacuque, capítulo 3, que nos traz uma oração iniciada por Abacuque no capítulo 3, uma oração salmo, uma oração louvor. O livro de Abacuque, ele é um livro extremamente importante na história, porque relata um período de cativeiro. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias, e ele profetizou durante a invasão dos caldeus em Jerusalém. O autor do livro, ele é incerto. Alguns acreditam que era um cantor do templo, cujo nome era desconhecido exatamente pela forma literal que o livro foi escrito. Capítulo 3, propriamente dizendo, que era um louvor, uma oração acompanhada de um salmo. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que nesse período foi um período em que Deus levantou Abacuque, e Abacuque começou um diálogo com Deus. Ele começou uma conversa com o Senhor. Ele começou um diálogo porque ele começa a observar Deus usando uma nação pagã para exercer juízo sobre Jerusalém. E ele fica inconformado. Ele diz: como pode Deus usar alguém pagão, que não o conhece, que é pecador, para exercer juízo sobre os judeus? E aquilo faz com que ele comece a fazer algumas perguntas ao Senhor. Ele começa a indagar algumas ações do Senhor. No capítulo 1 vocês vão encontrar este diálogo, e vão encontrar Deus respondendo a Abacuque o porquê de ele ter levantado os caldeus para exercer juízo sobre Jerusalém. Ainda assim, Abacuque continua o diálogo, porque ele fica sem entender aquilo que estava acontecendo. Até que no capítulo 2, os irmãos vão encontrar Abacuque, ele tendo uma resposta divina que o convence. Deus diz para ele que ele precisava ter um pouco de paciência, porque no tempo determinado Deus iria operar também juízo sobre as nações que estavam oprimindo Jerusalém na hora da adversidade. Então a Bíblia nos relata que Abacuque recebe a palavra da parte de Deus. Ele crê. E aí, no capítulo 2, versículo 4, nós vamos encontrar Abacuque nos trazendo aquela grande revelação que foi temática de Martinho Lutero para que ele escrevesse as 96 teses e colocasse lá nas portas da igreja de Wittenberg. No capítulo 2, versículo 4, a gente vai encontrar Abacuque dizendo, ou melhor isso, Abacuque dizendo que o justo viverá da fé. Ele começa a entender a relação entre o pecador e o santo, entre aquele que é dependente, aleluia, de um Deus tão poderoso e que se relaciona de forma misteriosa com seus filhos. A Bíblia vai nos dizer então, aleluia, que Abacuque, depois que ele entende que ele mesmo sem compreender o cenário, ele precisava crer, ele precisava acreditar, aleluia, na promessa
aquele que era fiel. Isso era fator preponderante para quem se relacionava com Deus. E ele começa a entender isso. Então ele começa a profetizar alguns ais. Vocês vão encontrar no livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 6 ao verso 19, ele proferindo 5 ais. 5 ais. Ais era sinônimo de dor, era sinônimo, aleluia, de algo ruim que aconteceria. No primeiro ai ele diz: ai daquele que multiplica o que não é seu. No segundo ai ele diz: ai daquele que é ganancioso. No terceiro ai ele profetiza um ai para aquele que construía, que edificava com sangue, oprimindo, escravizando. No terceiro ai, no quarto ai, ele profetiza um ai sobre aquele que era libertino. Ele dizia: ai daquele que embebeda o seu próximo para ver a sua nudez. Ele estava dizendo: ai daquele que é libertino, que gosta da sexualidade livre, que acha que tudo pode desde que você seja feliz. Ele disse: ai daquele que é libertino. No quinto ai, ele profetiza um ai para aqueles que são idólatras. Ele dizia: ai daquele que invoca o pau, ai daquele que invoca o barro. Aleluia! E hoje no meio da igreja a gente podia dizer: ai daquele que coloca os seus altares dentro da sua casa, mesmo sendo crente, e adora mais esses altares do que o Deus que criou os céus e a terra. Aleluia! Ai daqueles crentes que têm os seus patuás, porque tem crente que tem patuá. Ai daqueles crentes que consulta signo e horóscopo. Ai daqueles crentes que relativizam a relação com Deus, achando que Deus está em todo lugar. Ai daquele que mesmo estando na igreja, a palavra não entra. Ele é um ouvinte esquecido. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ai daquele. Aleluia, há uma profecia permanente, um sinal de alerta, porque o mesmo Deus que chamou Abacuque num tempo difícil para Israel e disse: Abacuque, eu levantei uma nação pagã, eles vão exercer juízo, ainda que depois eu cobre de todos eles as suas ações, mas você vai saber que eu estou no controle de todas as coisas. Agora, para a gente, que notícia maravilhosa saber que Deus está no controle. Mas como é complexo se render ao controle de Deus. Porque Deus está no controle não significa que Ele fará tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu, na minha mente limitada humana, acho que Ele tem que fazer. Aleluia! E quando eu vejo Abacuque começando o capítulo 3, orando e dizendo: eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Aviva agora a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Faze a notória. Ele estava trazendo uma revelação profunda do que a sua alma estava sentindo naquele momento. E como nós romantizamos textos como o que nós lemos aqui em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, o profeta dizia:
eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos meditar um pouco e aplicar um pouco do que esse texto está dizendo para a nossa vida. Porque neste final de semana nós ouvimos muito isso. Avivamento não é sobre o que você recebe de Deus, é sobre o que você dá para Ele. Aleluia! Avivamento não é sobre ganhar, é sobre perder. E como nós nos portamos nestas percas. Porque entenda uma coisa: se alegrar porque está recebendo, nem precisa ser crente. Dizer glória a Deus quando uma porta se abre, nem precisa ser crente. Dizer muito obrigado, Jesus, quando uma coisa boa acontece, nem precisa ser cristão. Todo mundo faz. Avivamento é o quanto eu e você suportamos por amor a Cristo. Avivamento é sobre o quanto somos capazes de acreditar mesmo na adversidade. Avivamento é sobre o quanto nós somos intensos no serviço, mesmo com todas as portas fechadas. Avivamento é sobre até onde você vai com Jesus, mesmo quando tudo vai mal. E isso nos fala de avivamento. Aleluia! Avivamento não é sobre quando você compra um carro e que a bênção chega, oh glória. Não é sobre a casa que você mora, sobre a grande porta que Deus abre para o sustento da tua casa. Aleluia! O profeta Abacuque, ele estava dizendo ainda que a figueira não floresça. Ele nos traz um relato de alguns produtos que faziam parte de forma direta da economia de Israel naqueles dias. Ele fala de figueira, ele fala de videira, de oliveira, de campo produzindo, de ovelhas e de vacas. Aleluia! Eram coisas que movimentavam a economia de Israel e que tinham uma ligação direta com o dia a dia de Israel. Ele dizia ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não produza e consequentemente a gente não consiga o objeto do lucro, que além de ser o objeto do lucro também era o produto usado para remédio, para curar muita gente. Aleluia! Falar de figueira, a figueira era usada também como um produto utilizado como remédio. E ele dizendo ainda que a figueira ela não floresce. Era como se o profeta estivesse dizendo ainda que eu não consigo uma cura física, que eu não tenha remédio. A gente costuma romantizar alguns textos que são muito belos, porque eram orações acompanhadas de música, mas que para viver no dia a dia, para aplicar na nossa vida diária,
história. Quem é você quando a doença chega e não tem cura? Quem somos nós quando o diagnóstico é ruim? Somos os mesmos que glorificamos? Ou nós começamos a duvidar da existência de Deus, da providência de Deus e do agir de um Deus imutável e infalível? Quem somos nós quando a videira ela não produza, quando falta uva? O vinho fazia parte do comércio forte de Israel, mexia na economia e também alegrava o coração do povo. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Aleluia! E uma alegria gerada por algo terreno. Ele disse ainda que a videira ela também não produza, ainda que as coisas terrenas não tragam alegria mais. Quem é você quando tudo que te rodeia, quem sou eu, quem somos nós, quando tudo que nos rodeia não é suficiente para alegrar o nosso coração? Quem somos nós quando a gente olha ao redor e diz assim: meu Deus, uma surpresa boa não tem, uma notícia boa falta? Quem somos nós? É muito lindo romantizar o que o profeta Abacuque estava dizendo no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, acabe a uva da videira, ainda que o produto da oliveira minta. A oliveira que produzia azeitona, comércio fortíssimo em Jerusalém. Monte das Oliveiras eram repletos e são repletos de pés de oliveiras. Lá tinha a prensa das oliveiras, da onde se extraía o óleo, símbolo de unção, de consagração. E ele dizia: nem o produto da oliveira, e que este produto ele minta, que seja enganoso. Aleluia! Ele dizia: eu aprendi, vou me alegrar, eu vou me alegrar. Quem somos nós quando nós nos decepcionamos com aqueles que a gente acha que era para ter a unção que vem do alto? Porque o que tem de crente desviando, porque se decepcionou por olhar para pessoas que outrora tinham unção, e depois foi decepcionado por causa do comportamento, porque o comportamento diz quem eu sou. Aleluia! Quanta gente desviou achando, aleluia, que a culpa era de quem tinha unção, que era para ter a unção, e que essa unção era mentirosa. Quem somos nós quando isso acontece? Quando aquela pessoa que você admira, porque é um bom pregador, porque é um bom líder, e a gente se esquece de que ele é humano e dotado de limitações, e aí ele escorrega, ele cai, e você está olhando para ele e se esquece, aleluia, de olhar para aquele que é o dono do óleo, que é o dono da unção. Quem
gente que sai da igreja, tem gente que desvia. Quantas pessoas desviaram por causa de divisões de igrejas, por causa de líderes que não olhavam para o rebanho, mas para a lã do rebanho. Quanta gente desviou. E eu quero aqui nesta noite dizer para você que os olhos dessas pessoas não estavam no Senhor. Quem somos nós quando nós nos decepcionamos com aquilo que a gente achava que era sagrado e que descobrimos que não era tão sagrado assim? Quem somos nós, irmãos? Porque nós romantizamos este texto, mas o profeta continua dizendo: ainda que os campos eles não produzam mantimentos, ele estava dizendo, se a terra ficar infértil, improdutiva, porque uma terra infértil e improdutiva, ela para. Os irmãos observam como está o colapso mundial, porque tem nações como a China que não produz quase alimento, que dependem de terras produtivas, mas a população é extremamente grande. E aí começam a nascer projetos de extermínios de massa, para diminuir a quantidade populacional, para que não haja um colapso no sistema. E aí a gente começa a observar o quanto uma terra improdutiva, infértil, ela afeta de forma direta a vida de todos nós. Mas o profeta estava dizendo ainda que esta terra ela seja seca, ela não produza. Aleluia. É muito lindo ler esse texto, mas quando a gente começa a aplicar este texto para a nossa vida, a gente começa a se enxergar como nós somos. Quem somos nós? Quem somos nós se hoje esse emprego que você tem, você não tem ele mais? Muita gente romantiza as promessas de Deus e diz para as pessoas: imagina o momento que você vai receber aquela promessa que Deus te dá. Eu quero te trazer para a nossa realidade aqui hoje. Imagine se você amanhã não tiver mais aquele sustento que você tem, que as portas se fecham, que a terra que produz para ter o mantimento, ela seque. Pastor, não dá nem para pensar com tanto de dívida que eu tenho, não dá nem para pensar com quanta coisa que eu tenho para fazer. Avivamento é sobre isso, é sobre aqueles que mesmo quando houver ausência de mantimento, ele continua crendo que Deus envia corvo para sustentar a casa dele. Avivamento não é sobre aquilo que a gente tem e recebe. Aleluia. Quem seríamos nós se alguém batesse na nossa porta e dissesse que desocupa? Você não vai morar aqui mais. Quem somos nós quando perdemos? O profeta estava dizendo ainda que a terra se torne improdutiva. Ele disse ainda que as ovelhas, a ovelha da malhada seja arrebatada. Estava dizendo ainda que me roubem a ovelha. Fazia parte da economia de forma direta também. E uma das coisas que a ovelha produzia não era só carne, era lã.
servia para roupa. Aleluia. Ele estava dizendo: ainda que me roubem isso, ainda que me tirem isso. Ele estava dizendo: ainda que lá no curral não tenha mais vaca. Aleluia. Aquela produção de leite, de carne, aquele animal que ajudava no arado. Ele dizia: ainda que tudo isso me falte, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Se eu tiver que andar sozinho na rua, mas Ele estiver comigo, eu vou estar seguro, eu vou estar protegido. Aleluia, porque avivamento não é sobre aquilo que ganhamos, mas sobre aquilo que perdemos por amor a Ele, sobre aquilo, aleluia, que nós somos capazes de fazer, mesmo quando não temos nada. Romantizar este texto é lindo, mas viver ele na prática é outra história. Quanta gente não aguenta ver um vento, a face muda, não consegue orar mais, fica desanimado para vir na igreja. Aleluia. Começa a se perguntar: mas para que eu estou servindo ao Senhor? Deixa eu falar para você uma coisa: o melhor de Deus para a minha vida e a tua vida não está aqui nessa terra. Aleluia. O melhor de Deus para a minha vida e para a tua vida está na eternidade. Aleluia. Aqui nós precisamos combater o bom combate da fé, estar firme e pelejar contra as ciladas do inimigo e saber que bênçãos terrenas não é sinônimo de aprovação. Mesmo os crentes assembleianos que pregavam tanto contra a teologia da prosperidade, de vez em quando você vê gente ligando a prosperidade à aprovação de Deus, como se ter significasse que Deus está se agradando da vida da gente. Na maioria das vezes é só corda para muita gente se enforcar, porque a gente começa a revelar quem somos. Lembra da frase: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Agora quer conhecer mais ainda, depois tira o poder dele. Aleluia. Aleluia. Escute, vivencie a bênção de Deus na tua vida, sendo sabedor que nada mais é do que fruto de misericórdia. Porque quando chegar a hora da igreja ser retirada desta terra, ela vai estar enfrentando o caos do mundo, a provação ferrenha, aleluia, do princípio de dores. Ela vai precisar estar alicerçada na rocha, e um crente alicerçado na rocha, ele não está seguro em casa, em carro, em pessoas, em recursos financeiros. Ele, pela fé, ele vive, ele acredita que ainda que tudo aqui cessar, existe uma promessa de Deus.
O justo viverá da fé. Pela fé, Deus está mudando cenários para promover avivamento. Avivamento. E avivamento tira crente da zona de conforto. Avivamento tira crente da zona de conforto. Eu ministrei isso aqui na última terça-feira passada para os obreiros. A zona de conforto é o lugar que Satanás puxa a cadeira para sentar com o crente. Nunca sente zona de conforto na tua vida. Aquele lugar agradável que você acha que está bom. Nós precisamos crescer, progredir na fé, evoluir espiritualmente, e a zona de conforto nos agita. Deus está promovendo avivamento. Feche os teus olhos, Senhor. Aqui nesta noite, nós oramos pelo teu povo, que se chama pelo teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, ouvimos a tua palavra, entendemos. Agora, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra na nossa vida, aviva a tua obra, faz-a notória, aviva o meu coração, nosso coração aviva. Jesus, nós te pedimos, Senhor, promove avivamento em nós. Meu Deus, mesmo quando a enfermidade bater a porta, mesmo quando não houver cura, mesmo quando não houver alegria terrena, mesmo quando a escassez chegar, mesmo quando as tribulações vierem, as ações vierem, meu Deus, promove avivamento, que nós possamos estar mais firmes do que nunca, aleluia, para viver o melhor do teu Espírito, para navegarmos no rio da vida, para navegar fluirmos na fé, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, amém. Levante as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre.